se acalme e nós vamos orar, tá bom? Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de aprender mais de Ti. Obrigado porque Tu nos deixaste essa carta de amor para que Tu se revelasse para nós, para que Tu mostrasse que Tu és santo, que é um Deus poderoso e que nos quer santos também, Senhor, como Tu és. Muito obrigado. Nos ajude a permanecermos firmes na Tua palavra, estudando, mantendo-se firmes na santidade e na meditação, na oração, no jejum, Senhor, que os propósitos tenham chamado, Senhor. Muito obrigado. Cuida de nós. Abençoe essa aula, a aula de hoje, que não seja eu, nem os outros professores falando, e sim que o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito Santo nos revele a nós, revele a Tua palavra, os Teus propósitos nas nossas vidas, e que Tu, Senhor, seja glorificado através de tudo que for acontecer aqui. Abençoe com Deus, está pensando na aula hoje, com a casa, e logo mais um curso, kids, teens, enfim, Senhor, abençoe tudo que nós temos feito para honra e glória do Teu nome, e que Tu cresças cada vez mais e nós possamos espalhar cada vez mais essa semente por todos os cantos da terra, através de nossas vidas e da Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos de quiz! Boa tarde. Agora com o quiz vocês estão animados, estão? Estão, né? Então vamos lá, vamos de quiz. Pegue ali seu caderno, pegue sua folha, numere de 1 a 10 e vamos para a pergunta. Um minutinho, vai. Pode pegar o material. Coloque aí de 1 a 10. Fique atento a essas perguntas do quiz, ela vai ser importante, eu acho, né? Alguém me falou que ela vai ser importante, então fique atento a
Você pode colocar numa palavra, você responde, ou pode ser uma frase. Já, quem se habilita? Que ele estabelecesse líderes para o povo, né? Dividir esse trabalho. Então, se você respondeu algo aí nesse sentido, liderança, líderes, auxiliares, você acertou. Continue se dedicando. Aproveite essas perguntas do Luiz. Essa semana o Nova Web vai mandar para vocês revisarem. Fiquem atentos, agora nós vamos de aula. Bem, você já percebeu que nós temos alguns elementos diferentes essa semana, né? Apresentando aqui você a serpente aqui, né? Aqui o bezerro, as tábuas, e aqui o maná, né? Se você quiser, o maná, e aqui a água, né? Por que tem esses elementos, né? A gente vai já explicar para você. Mas só para recapitular as cenas dos capítulos anteriores, aqui em Êxodo, nós vimos no capítulo 18 que Moisés ele estava trabalhando arduamente, sozinho, sol a sol, choveu ele estava lá, fazia frio ele estava lá, né, no calor ele estava lá. E ele tinha um sogro. E você lembra o nome do sogro dele? Jetro, cara bom, cara de Deus, ó. O sogro que todo homem precisa ter, né? Se você pai que tem uma filha mulher aí, né? Ou né, você também tem um filho aí que vai casar futuramente, né? Seja um bom sogro para o seu genro, vá brigar com ele, tá? E Jetro, ele era assim, ele era um bom homem de Deus, e ele deu conselhos para Moisés, e ele começou a falar sobre isso, sobre estabelecer liderança, como a gente viu na última pergunta aqui do Chris. E ele falou, olha, você precisa separar homens que sejam fiéis a Deus, né, capazes, homens tementes a Deus, dignos de confiança e que aborreçam a corrupção, ou seja, sejam inimigos da propina. Então são esses 4 pontos que Jetro falou para Moisés, para que ele estabelecesse líderes para ouvir o povo, né? Porque Moisés sozinho iria morrer. Bem, passado esse momento, em Êxodo 19, se você estiver com sua Bíblia, fique com sua Bíblia em Êxodo 19 aberta. Em Êxodo 19, no versículo 2, a Bíblia fala que o povo chegou ao Monte Sinai. E passado esse momento de aconselhamento e de ajuda, Moisés se despede de seu sogro e ele volta para a sua terra, né? O sogro volta para a sua terra e Moisés, juntamente com o povo de Israel, chegam ao deserto do Sinai e acamparam ali diante do monte. Assim que acamparam, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Já pensou se você subisse ao monte, chegasse lá em cima e encontrasse com Deus? Cara, seria demais, né? Se você não fosse consumido, seria legal, né? Só Moisés podia nesse momento. E Deus fala para Moisés o seguinte: Deus fala assim, olha Moisés, eu vou lhe falar algumas coisas, você tem que falar para os israelitas exatamente o que eu falar aqui. Aí no verso 4 de Êxodo 19 fala assim: vocês viram o que fiz ao Egito e como o transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. No verso 5 e 6, Deus chamou o seu povo de tesouro pessoal. A gente viu, né? Dentre todas as nações, todos os povos, línguas, pessoas, dentro de todas, ele chamou o povo de Israel para ser o seu tesouro pessoal. E adivinha, hoje, você que se diz de Deus, você que diz, eu aceito Cristo como Senhor Salvador da minha vida, eu aceito Jesus, Ele guia o meu carro, eu entrego o volante do meu carro, para Jesus conduzir. Se você diz isso, que Jesus realmente é o seu dono, você hoje é o tesouro pessoal de Deus. Deus, Ele quer você como tesouro pessoal, quer com essa joia preciosa, um tesouro só dele, mas tem uma condição: obediência. Você sabe o que significa obediência?
Obediência no hebraico se chama chamar. É o mesmo que está lendo Deuteronômio 6. Chamar Israel. Ouça Israel. É ouvir, é dar atenção, é prestar atenção ao que Deus está falando. Obediência não é simplesmente você chegar, Deus fala para você fazer alguma coisa, você fala sim senhor, não senhor. Deus ele não quer você como um robô. Eu já falei isso algumas vezes. Deus não nos quer como robôs, como aqueles que só é binário, ou é 1 ou é 0, ou é sim ou é não. Deus ele não quer assim. Deus ele quer relacionamento. Deus ele quer comunicação, quer ter momento junto com vocês. Ele quer ter esse momento de intimidade. Deus ele quer a sua obediência, quer que você dê atenção à sua palavra. Então, obediência significa isso: dar atenção, ouvir, escutar, obedecer, concordar. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem lido a palavra de Deus todos os dias? Você tem prestado atenção à voz de Deus? Deus quer você como seu tesouro pessoal. Deus ele quer que você preste atenção no que Ele tem falado para você. Você reflita no que Ele tem dito. Aqueles que seguem fielmente a Deus, cumpra o que Ele lhe pede. Cumpra. Deus vai te abençoar. Você será uma pessoa abençoada por Deus. Você será um tesouro pessoal de Deus. No versículo 9, Deus confirmou a aliança de Moisés na presença do povo. Vamos aí, capítulo 19, 9, versículo 9. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe disseram. Nesse momento, depois que Deus fala para Moisés informar para o povo tudo o que ele queria falar, dizer que ele seria um povo especial, ele também queria demonstrar que a partir daquele momento Deus estava estabelecendo um líder daquela nação, que ele estava colocando o cajado. Cadê o cajado, gente? A gente esqueceu do cajado. Ele pegou o cajado como um sinal de liderança, como um sinal de autoridade, que a gente precisa ter hoje também. A gente precisa de alguém líder, alguém que seja ali para administrar, para organizar, para ser alguém alguém que vai ser o representante de Deus no nosso meio, porque senão a gente vai ficar que nem no tempo dos juízes. Muito tempo depois, né, os juízes eles não tinham liderança por algum tempo, e eles lá em Jesus fala que, que o cajado da liderança, não que eu pareça com Moisés, nem com a idade dele, mas. E lá no tempo dos juízes não havia um líder específico. E toda vez o povo se voltava para o mal. E aí Deus, depois do clamor do povo, levantava um juiz para administrar. E lá nos juízes fala que um povo sem liderança faz o que bem quer da cabeça. E normalmente fazemos o que não agrada a Deus. Então, a partir do versículo 9, Deus confirmou a liderança de Moisés. E o cajado, a vara de Moisés, ele se tornou um símbolo disso. Porque para tudo que Moisés fazia, ele levava o cajado, levava a sua vara para conduzir o povo e para fazer o que Deus mandava fazer. Isso era o sinal da liderança de Moisés sobre aquele povo. No versículo 18, capítulo 19, versículo 18, diz o seguinte: O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. E então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. E aí vai falando, tudo que Deus falou para ele, tudo que aconteceu. E Deus, nesse momento, ele disse que ali no monte, só quem poderia subir era o próprio Moisés. Se qualquer outra pessoa fosse para ali subir no monte, seria morta. E o engraçado é que no versículo 21 diz assim: O Senhor disse: Desça e alerta ao povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. E aí tem, eu grifei o finalzinho desse versículo 21, perdão. Ele fala assim: E muitos deles pereceram. Por que pereceram? Porque não deram ouvido à voz de Deus, ou seja, não obedeceram a Deus, não escutaram, não deram atenção ao que Deus falou. Não suba, só suba você. Mas o
povo desobedeceu e muitos deles pereceram pela desobediência. Isso reflete um pouco na nossa vida. Não sei se você já prestou atenção quando um irmão, ou até mesmo você, escuta a voz de Deus, escuta o seu líder dando um conselho, algum irmão dando um conselho de Deus baseado na Bíblia, e você faz o contrário. Aí adivinha? Você sofre, né? Você sofre porque você fez o errado, você não seguiu o conselho. Muitas vezes nós fazemos isso. Então Deus, a partir desse momento, ele fala que há um limite físico ali para que o povo não ultrapassasse e para que eles obedecessem. E quem passasse sofreria a consequência. Moisés repetiu a instrução para o povo entender claramente. E a gente precisa repetir esses princípios para os nossos filhos também. Nós precisamos ensinar a importância da paciência, do temor de Deus, de obedecer ao Senhor, obedecer a palavra. E isso dia após dia. E isso repetidas vezes. A gente precisa falar. Qual o filho de alguém aqui que você fala uma vez, para ele não mexer naquilo que ele quer mexer, e ele obedece? Ele obedece de primeira. Tem algum aqui? Não tem. A gente tem que repetir quantas vezes? 10, 20, 30, 4 trilhões vezes, né? E a gente tem que ficar repetindo. E inclusive, é por isso que nós fazemos o Palavra Fest todo ano. Sabe por quê? Quem que já participou do Palavra Fest aqui? Quem? Eita, muita gente, né? Palavra Fest é o Festival da Palavra. São só 60 versículos, né? Para decorar. 3 semanas direto de versículos, de meditação, de decorar nesses versículos, de ficar com o versículo ali na cabeça o tempo todo. E sabe o que é incrível? É que ou você está concentrado na palavra de Deus, você está tão agoniado, né, para decorar o versículo, você nem olha para o lado, não olha para aquela diabetes, né? O homem, né? A mulher não escuta, não dá ouvido para o que não é edificante. O homem também não faz besteira. Eu falo assim que o Palavra Fest, se a gente praticasse constantemente, a gente pegaria muito menos. Nós pegaríamos muito menos. Porque a Palavra de Deus nos limpa, nos santifica. E é por isso que a gente faz. Repete todos os anos a Palavra Fest. Para que a gente esteja concentrado. E sabe, o líder ele tem que decorar o versículo também. Tem que incentivar os outros irmãos. Quem é líder já então sofre, né? Tem que incentivar o irmão. Tem uns que o Palavra Fest nem começou, mas já está assistindo. Ah, tem que participar. Hoje, 60 versículos. Tem que meditar todo dia. Tem que fazer as tarefas. Ah, não sei não. Já quer, nem começou, já está assistindo, né? E aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que falar, não, meu irmão, vamos lá, você vai conseguir. Você pode ser capaz. A gente pega lá no 1 Coríntios 2, né? Você tem a mente de Cristo, não desista, aí a gente vai, né? E a gente, além de incentivar o irmão, de cobrar, de fazer os controles, de meditar, de decorar os versículos. Eu já cansei de tanto falar disso, que poxa, falar na festa é cansativo. Mas sabe uma coisa? Vale a pena. Vale a pena estar com a palavra de Deus. Vale a pena estar conectado com Deus. Vale a pena estar com a palavra de Deus na cabeça, fazendo com que, e vendo seus irmãos, né, fazendo a mesma coisa. Cara, é incrível. Vale muito a pena obedecer a Deus e fazer a vontade dele. E sabe por que vale a pena? Porque tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Vale muito a pena servir ao Senhor. Vale muito a pena fazer a vontade de Deus. Então, aí, passado o tempo, né? Algum tempo depois, aí, né, a gente vê que quando Israel saiu do Egito, Moisés foi liderando e eles entraram no deserto. E você lembra quanto tempo que eles ficaram no deserto? 40 anos, né? Eles ficaram no deserto 40 anos. Mas nesses 40 anos, a liderança de Moisés seguiu 5 temas específicos. Um ciclo que Israel passou nos 40 anos no deserto. O primeiro era providenciar água e comida. A gente vê ali pelo maná e pela água. Porque o povo, isso aí são as necessidades básicas de qualquer povo. O povo precisa de alimento e de água. Agora imagina você no deserto, aquele solzão de dia, aquele frio desgramado à noite, sem comida,
sem água. Nossa. Quem aqui já foi para o centro, você só tinha dinheiro para pegar o ônibus de volta para casa, e aí você com sede, né? Você via alguém bebendo água lá, chegou, você sentia água, gosto da água, assim, puxa, e você lá em pé, aquele solzão. Quando você chegava em casa, você bebia água. Cara, é uma sensação muito boa, né? Era assim que o povo sentia com falta de comida e falta de água. E Moisés era responsável por trazer esse alimento, por orar para Deus e falar assim: o pessoal está reclamando, Senhor, não aguento mais. Eles querem água, eles querem comida. E isso é simbolizado pela água e pelo maná, né? O segundo ponto era entregar as leis de Deus para o povo, representado aqui pelas tábuas aqui, né? As nossas pedras aqui das leis. Né? Isso, Deus, ele, além de dar comida, dar o alimento, ele fala que ele precisava também alimentar espiritualmente esse povo. Então ele deu as leis para falar para o povo. O terceiro ponto é que mostrar o poder de Deus para o povo. Isso é simbolizado pela vara, né? A vara de Deus, é o poder de Deus, a liderança de Deus. E o quarto ponto é lidar com o pecado do povo. Isso é simbolizado pelo bezerro, aqui é bezerrinho. E o quinto é levar o povo para se arrepender, que é simbolizado pela serpente no poste. Tá? Serpente no poste. Voltando um pouquinho, o quarto é lidar com o pecado do povo, simbolizado pelo bezerro. Lidar com o pecado do povo, simbolizado pelo bezerro. Oi? Quinta é levar o povo para se arrepender, simbolizado pela serpente. Perdão, aqui é serpente. Não tem a sexta não, só tem. A vida de Moisés, após a saída do Egito, se resumiu a isso aí, né? Esses 5 pontos. E ficar nesse ciclo, né? Quase que num looping intermitente ali, né? Indo e voltando por cada um desses 5 pontos aqui, durante esses 40 anos no deserto, até chegarem na terra prometida. No Êxodo 17, voltando um pouco, né, a gente vê que o povo reclama por comida, né? Começa a reclamar de Moisés e Arão: queremos água, queremos comida. Mas eles não entendiam que Deus estava cuidando deles e iria providenciar. Inclusive Jesus, lá em Mateus 6,25, fala, né? Vocês não precisam se preocupar com isso, porque vocês veem os pássaros, eles não correm nem semeiam, mas ainda assim os alimentam. Vocês não são mais importantes que os pássaros? Jesus fala para o povo, né? Mas o povo reclama com quem? Reclama com Moisés e Arão, pois eles eram os representantes de Deus. E sempre vai ser assim. Sempre vai ter reclamação. Sempre vai ter alguém perguntando, falando: mas o meu líder não faz isso, a gente não faz saída, a gente não faz uma dinâmica, não faz nada no GA. Meu Deus do céu. E aí quem pega a culpa? O líder. Por quê? Porque ele é o representante de Deus. E muitas vezes as pessoas ficam com raiva de Deus e descontam no líder. Muitas vezes o marido fica com raiva no trabalho, pega lá no trabalho, né? Aí desconta em quem? Chega em casa? Na mulher. A mulher está estressada, né? Aqueles dias lá, aqueles 5 dias, né? Bacana, né? A mulher está naqueles dias, está com o menino remelento, o menino tem que estar estudando, ela está lá estressada, está calor. Tudo isso aí, se vocês pensarem, mulheres, é a mesma coisa que o homem está de papo, sabia? A mesma coisa, tá? Só uma dica, né? Quando o marido de vocês estiver gripado, vocês pensam: olha, tá igualzinho aquele que colocou naqueles dias. Igualzinho. É só uma brincadeira. Mas enfim, gente, voltando para lá. E o povo começou a reclamar. Então, às vezes, a mulher está assim, ela vai esconder em quem? No marido, né? Dos filhos, que ali perto, que ele está mais próximo, né? Muitas vezes o povo fica chateado com Deus e acaba descontando em quem está mais próximo, está mais perto. E na liderança que Deus institui, esses líderes fiéis sempre pegam a culpa. Aqueles que são representantes de Deus sempre pegam a culpa. Terão o galardão dobrado. Olha, você que é líder, parabéns. Você pega a pena hoje aqui, as pessoas reclamam para você, mas lá no céu vai ser tudo dobrado. Ó. Vai ser show. A pena também. Uma recompensa muito grande. Sabe por quê, gente? Porque Deus entende a responsabilidade do líder aqui na terra. Ele entende que o líder sofre.
céu vai ser em dobro. A pessoa que está liderando a obra de Deus aqui, com certeza vai ser muito abençoada. O povo então reclamava de falta de água, e Deus fez sair água da rocha. Aí o povo fica feliz e começa a dançar, começa a cantar. Eu acho que eles cantavam até aquela música assim, ó. Levanta o aleluia. Cadê o povo aí? Na presença do inimigo. De novo. Mais alto que os ruídos. Pronto, peraí. Mas sabe qual é o problema? O problema é que isso durou só 7 dias, ó, uma semana, essa festa aí. Esse louvor, essa adoração. Porque o que aconteceu? O povo começou a reclamar de novo. Porque tudo que Deus tinha dado em abundância, ele já estava enjoado. Pô, mas só tem maná, só tem gin, só tem toró. Poxa, só tem isso. A gente quer comer um churrasco. Bem, gente, a luta é grande, mas se nós pararmos para refletir, se aquilo que eu estou sofrendo, as dificuldades, os problemas, é porque eu estou longe do Senhor. Em Provérbios 8:36 diz que aquele que de mim se afasta, Deus falando, né? Aquele que de mim se afasta, assim mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte. Deus sempre vai testar a gente, sim, gente. A gente pode ter muitas farturas, a gente pode estar louvando a Deus no momento bom, no momento que a gente está com dinheiro no bolso, está tudo dando certo, trabalhando, pegando promoção, com tempo para meditar, glória, meu querido. Mas quando vem as provações, você também tem que louvar o Senhor, não é só nos momentos bons, não. E o povo fez isso, só louvava a Deus quando estava tudo bem, só levantava a aleluia quando estava tudo bem. Quando vinham as coisas ruins, poxa Moisés, esse Deus que tu falou aí, olha, está devagar. Eu vou acelerar aqui, que acabou meu tempo, eu tenho só mais 3 páginas ainda aqui para falar. Deus ensina, no capítulo 18, Deus ensina a Moisés, através de Jetro, quem é Jetro. Explicar, olha, né, a gente viu quem é Jetro, é o sogro de Moisés, mas ele também tem bons conselhos. Siga o seu sogro. Deus ensina a Moisés, através de Jetro, capacitar outros líderes, como a gente aprendeu, a delegar o serviço, mas que além de delegar o serviço, ele ainda era o líder. Ele que pegava a lapada nas costas, era ele que se comunicava direto com Deus. E aqui, muitas vezes, a gente pode cair no erro. O líder pode delegar a tarefa para alguém e esquecer, deixa ele se virar lá, né? E não, líder, você ainda é responsável. Você que vai pegar no final, se der errado. No Êxodo 19, né, como a gente está vendo, Deus manda Moisés preparar o povo para o encontro com Deus. Deus exige temor e respeito de nós, que a gente tema a Deus, que a gente respeita a Ele. Uma das coisas que mais falta hoje no cristianismo é isso, é o temor a Deus. É temer a Deus, é ter temor e tremor, como Paulo fala. Temor e tremor. Temor porque a gente precisa entender que Deus é todo poderoso, é justo, e tremor porque a gente precisa ter medo dele, sim. Precisa ter medo, porque inclusive Jesus fala, vocês não podem ter medo daquele que pode levar vocês, o corpo de vocês para o inferno. Vocês têm que temer aquele que pode levar o corpo de vocês para o inferno e a sua alma também. É esses que vocês devem temer. Deus fez Moisés repetir essas instruções para o povo. E esse a gente viu, esse ensino precisa de repetição. Todos os anos, todos os dias, se for necessário, você repetir. Prestar atenção no que Deus fala. Isso diz lá em Êxodo 17. No Êxodo 20, diz que Moisés permanece 40 dias na montanha. E a nuvem de Deus estava lá. E o povo sabia que Deus estava naquela nuvem. E a presença de Deus também estava ali. Mas assim mesmo, porque Deus estava lá e não tinha uma interação direta com o povo, somente com Moisés, o povo começou a se cansar, começou a reclamar. E durante esses 40 anos, Deus deu a Moisés várias leis. Ele deveria ensinar ao povo de Israel, o próprio Moisés deveria ensinar ao povo de Israel. E sabe quantas leis? Foram várias leis. Ele falou sobre, deixa eu ver aqui, sobre a lei acerca do altar do Senhor, lei dos escravos hebreus, lei acerca da violência e dos acidentes, lei acerca da proteção da propriedade, lei acerca do exercício da justiça
dos capítulos 23, se você pegar o 23 até o 31, você vai ver várias leis e várias instruções, né? Leia acerca dos exercícios da justiça, leia acerca do sábado, das grandes festas anuais, as advertências sobre a conquista de Canaã, confirmação da aliança, ofertas para o tabernáculo, a arca da aliança, enfim, são várias coisas que Deus... É por isso que Moisés passou 40 dias lá. E falou, sabe o que estava fazendo? Anotando tudo e em jejum. Em jejum, Moisés não comeu nada nesses 40 dias. No capítulo 32, nesse meio tempo, o povo viu que Moisés estava demorando muito. E no 32:1 fala o seguinte, abre sua Bíblia no 32:1, rapidinho que já estão cobrando aqui, estou olhando feio para não ligar. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O povo já estava cansado de esperar Moisés, porque Deus estava com interação somente com Moisés ali, diretamente, mas o povo não estava vendo mais o extraordinário acontecendo, Deus se movendo com forte poder, aquelas coisas fantásticas, aquelas coisas incríveis que o povo estava acostumado a ver, não estava vendo mais, o povo começou a se cansar e reclamar. E aí o que eles fizeram? Moisés, Arão, faz deuses pra gente, faz os deuses. Sabe por que eles queriam deuses? Porque era um povo que com certeza ouviram o povo, seus pais, seus antecedentes, né, seus ancestrais, falando sobre os deuses do Egito, e eles cresceram com aquilo. Poxa, lá no Egito deveria ser top, né? Tinha um monte de deuses lá, e a gente só tem um aqui, poxa, não para. Mas eles estavam mal acostumados com isso, somente em viver o extraordinário, e não estavam mais vivendo o ordinário. Você sabe o que é ordinário e extraordinário? Ordinário são coisas comuns, são coisas que do cotidiano, do seu dia a dia, está lá no seu trabalho, você vai todo dia, pega a roupa, pega o busão, vai no seu carro, e todo dia você faz a mesma coisa, bate o ponto, e faz o seu trabalho. É aquele cotidiano. Esse é o ordinário, é uma coisa comum. O extraordinário é aquilo quando Deus fala contigo, no seu coração assim, então assim, né? Deus fala, né? Explode a mente aqui. É dessa forma, é o extraordinário, quando Deus faz falar algo com você que só falou para você que você, cara, como Deus é fantástico. Você quer viver esse extraordinário todo dia, todo dia, todo dia. Mas não é todo dia que vai acontecer o extraordinário. Na verdade, o extraordinário vai ser de vez em quando e olha lá. E o que aconteceu? Arão, ele deu ouvidos ao povo. Arão não foi um líder nesse momento. Arão foi um homem que viu todo o poder de Deus, acabou levando o povo a pecar contra Deus. O povo estava acostumado a ver deuses e pediu deuses para Arão. O que Arão fez? Tragam aí vocês seus ouros, seus brincos, suas pulseiras, seus cordões, tragam tudo para mim. E ele começou a fazer então um bezerro de ouro para o povo adorar. O povo começou então a pedir para esses deuses. Sabe por quê? Porque eles não queriam mais a liderança de Moisés. Eles não queriam mais ser liderados por Deus. Eles queriam deuses. Deuses. Pode ser o seu celular, pode ser sua TV, pode ser seu time de futebol, pode ser você mesmo. E Arão, ao invés de resolver o problema, ele queria se livrar do problema. Ele falou: gente, vou resolver o problema de vocês, para você parar de encher o saco. Pegou todo o material deles e fez bezerro. Está aí, ó, para vocês. E eles começaram a adorar esse bezerro. Pai, mãe, líder, tenha pulso. Você precisa liderar o seu povo. Não simplesmente resolver os problemas deles, sim, simplesmente pegar o problema e se livrar do problema. Não, você tem que resolver, na verdade, resolver. Pai que dá o celular para o filho para resolver o choro dele, você não está resolvendo o problema, você está se livrando do problema, mas o problema vai vir mais tarde. Deus queria matar o povo de Israel e reiniciar a nação através de Moisés. Mas Moisés, diferente de Arão, ele clamou ao Senhor. Mas, sabe, ele olhou para o povo e viu que aquele povo precisava de misericórdia. Mas
Mas antes de Moisés orar, nós vamos de Senib Criativo. Boa tarde! Boa tarde. O nosso Deus é um Deus de comunicação, né? Mas Deus chamou Moisés aí no monte para passar 40 dias, né? Dando várias instruções diretamente a ele. Isso mesmo, Moisés sabia exatamente o que Deus queria falar para aquele povo. E nós sabemos que a comunicação de Deus ela é perfeita, muito diferente da nossa. Muito bem. E é isso, a nossa atitude, nós vamos ficar de telefone sem fio. E como vai funcionar essa aplicativo? Eu vou precisar de 10 pessoas no lado esquerdo e 10 pessoas no lado direito. Eu preciso de 10 pessoas, bem rápido. Você pode levantar 10 pessoas no lado, a equipe Arão e a equipe Moisés. A equipe Arão aqui na esquerda e a equipe Moisés na equipe direita, tá? Todos vão formar uma fila. Todos vão formar uma fila. Isso, todos vão formar uma fila. Vamos lá. No final da fila ficará uma pessoa do Senib Criativo, tá? E ela falará uma frase. Aqui na minha ponta, exemplo aqui da Sabrina, aqui na minha ponta, a Sabrina, ela vai ter que subir aqui e falar a frase correta. A equipe que falar a frase correta vai ser a vencedora. Uma observação, só vale repetir uma vez. Vocês conseguiram entender? Eu quero que eu explique novamente. Tá? Vou explicar novamente, preste atenção. Vocês vão fazer a fila como eu estou fazendo. A equipe do Senib Criativo vai estar no final e ela passará uma frase. Aqui na minha ponta vai estar a Sabrina, exemplo, né? A Sabrina aqui. Assim que chegar a frase com ela vai subir aqui no palco e falar a frase. A frase que estiver correta será a equipe vencedora, tá? E só lembrando que repete, só pode repetir uma vez. Tudo certo? Vocês conseguiram entender? Então, pode começar, Senib Criativo. Já? Preparados? Estão preparados? Cadê a equipe, gente? Cadê a torcida? Cadê a equipe Moisés? Não! Vocês! Então, podemos iniciar! Eita, qual será a frase? Cadê a Cadê a torcida? Arão! Cadê a torcida, vocês? De novo, Arão! Moisés! Vamos tentar falar um pouco mais baixo, porque tem que ser melhor, falando, vamos atrapalhar. Qual será? Só vale lembrando, só vale repetir uma vez, ok? Só uma vez. Essa mulher tá chegando, tá Eita, chegando. a equipe Moisés aqui tá na frente, hein? A equipe Moisés tá na frente. Vai, equipe Arão! Aqui chegou, muito bem. Consegui. Certo? Preparado? Qual é a frase que a pessoa fala? Não suba o monte, não leve com você os precedentes. Suba no monte e não leve ninguém. Caso contrário,
mãe, você deve amar o seu povo, seu pequeno rebanho, interceder por eles, ajudá-los, ao invés de falar, faz isso mesmo, Senhor, mata ele. Não, ajude. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente assumiu a liderança de GA, alguns anos atrás, eu não queria. Não queria não. Meu Deus, eu vou resolver o problema de todo mundo, já tenho medo. Meu Deus. Mas aí eu pedi do Senhor, me ajude a amar esse povo, me ajude a amar. E hoje em dia, eu amo os meus liderados. Amo de verdade. Eu sei que é meu liderado, eu amo você, viu? E você que não é, eu também te amo. Amo você. Teve uma vez que eu estava passando, né? Aí estavam falando, aí eu vi o nome de uma liderada. Eu voltei para falar, o que é? O que estou falando dela aqui? Não, menina, a gente está cogitando ela para o ministério e tal. Tá. Eu não estou obrigada a falar mal, eu posso, não. Deixa que eu brinco com ela. E o bom líder, você é pai, mãe, você não quer que ninguém fale mal do seu filho, né? Você vai lá, você corrige, né? Você exorta, mas ninguém fala mal. O seu liderado também deve ser do mesmo jeito. Um bom líder, ele ama o seu liderado. Foi isso que Moisés fez. Ele clamou, ele amou. Ele poderia ter dito, mas ele não estava numa posição boa, né? Ele ia se livrar daquele povo reclamando, né? Era a chance dele. Mas não foi isso que ele fez. Ele clamou a Deus e Deus falou, tá, desce lá e vai lá falar com esse povo. E aí Moisés desceu, Josué estava com ele, aí Josué ouviu um barulho. Olha só como Josué já estava sendo treinado, né, para assumir depois essa liderança. Aí Josué ouviu um barulho e falou, olha aí Moisés, eu acho que o povo foi para a guerra e teve vitória. Aí Moisés falou assim, olha, esse barulho não é de festa nem de vitória nem de derrota. Esse povo está pegando contra o Senhor. E a Bíblia fala, lá no verso 19, que quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e a dança, Moisés se irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Nesse momento, Moisés estava descendo lá com as tábuas da aliança, que o próprio Deus escreveu com suas próprias mãos. Era algo precioso e era algo único. E Moisés, por causa da ira dele, ele jogou no chão, com raiva daquele povo. E aí eu pergunto para você, o que é que Deus te deu de tão precioso que você tem acabado porque você tem dado vazão à sua ira? Como, por exemplo, seus filhos, seu marido, seu ministério. Às vezes a gente destrói algo precioso por causa da nossa ira. Moisés, a gente já viu que ele tinha problema com ira, né? Porque lá no começo, lá no Egito, ele, por causa que deu vazão à ira dele, ele matou o egípcio, teve que fugir para o deserto, perdeu 40 anos da vida dele por causa da ira. E vários momentos a gente vê que Moisés se irou com aquele povo. E nesse momento, por causa da ira dele, ele jogou algo que era precioso. Deus tinha culpa que o povo estava pecando? Sim ou não? Não, Deus não era culpado, não mandou fazer ninguém fazer o que de ouro. Mas aí Moisés, ao invés de separar as coisas, Deus não tinha nada a ver com isso. Ele foi lá e quebrou com raiva. E às vezes a gente faz a mesma coisa, né? Todo mundo já fez isso, já falou alguma coisa na hora da ira, e se arrependeu, já disciplinou o filho com raiva, se arrependeu. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pai e mãe, toda vez que você disciplinar o seu filho com raiva, isso não vai gerar arrependimento, apenas revolta, mais rebeldia. Eu já fiz isso, de disciplinar os meus filhos na hora da ira. Isso não gerou arrependimento no coração deles, porque a Bíblia é clara, né? Não é irado que eu vou resolver. O problema não é você se irar, o problema é você dar vazão à sua ira, é você agir controlado pela ira. Nós não somos um povo que deve ser controlado pelas emoções, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Ele não deu um espírito, e é através dele que a gente deve ser governado. Nesse momento, Moisés, ele esqueceu que Deus que comandava tudo. Ele se irou, e a Bíblia fala que ele pegou aquele bezerro, tacou no fogo, moeu, pegou o pozinho do ouro, colocou na água, fez todo mundo beber. A gente acha que esse negócio de picanha com ouro, né, é de agora, né? Não, é verdade, é o pecado. E Deus castigou aquele povo com uma praga, com morte. Aí a gente vai lá pro capítulo 33. Capítulo 33. É quando Deus ele fala com Moisés, bem assim, olha Moisés, eu vou mandar um anjo com você, ele vai à frente
frente do povo, vai à frente de você, e ele vai dar vitória em todas as guerras. Porém, eu não vou com vocês. Não vou. E é nesse momento que é um dos versículos que eu acho assim, mais bonitos. No verso 17, que Moisés fala bem assim: que Senhor, se tu não fores, não nos envie. Eu não vou. Eu não vou se tu não fores. Esse povo, por mais que tenha vitória, se tu não for, por favor, não envie a gente não. Isso é um verso aqui, desculpa. Se tu não fores conosco, não nos envie. Sabe o que Moisés estava dizendo aqui? Eu posso ter o sucesso que for diante do povo, mas se eu não tiver a presença do Senhor, nada vale. Eu não quero. E a gente está aprendendo aqui no CENIP sobre a vida de Moisés, né? A gente está tirando princípios da vida dele e a gente pode aplicar na nossa vida. Tantas coisas boas que Moisés fez, quanto as coisas ruins a gente também não fazer. E nesse momento, Moisés fala assim: eu não quero isso com a presença, Senhor. Moisés, ele disse que a presença de Deus é mais importante do que qualquer sucesso. Na nossa vida também, meus irmãos. Nenhum sucesso vale sem a presença de Deus. Não posso ganhar o mundo todo, mas se não tiver a presença de Deus, nada vale. Moisés entendia isso, porque eu não quero ir, não vou ser culpa. Se tu não for, por favor, não nos envie. E aí, no verso 7, Deus tem uma passagem que é tão linda que Moisés, ele já mostrou que ele queria era a presença de Deus, ele queria era Deus, ele queria ser liderado por Deus, queria levar aquele povo, mas com Deus junto dele, perto dele. E Moisés, ele construía, ele montava uma tenda, que ele chamava tenda do encontro. Ele montava essa tenda fora do acampamento. Sabe o que isso quer dizer? Que ele queria se encontrar a sós com o Senhor. Essa tenda do encontro, Moisés montava, isso foi antes do tabernáculo. Deus nem tinha dado como era para fazer o tabernáculo. E Moisés já fazia isso, ele montava fora do acampamento. E a Bíblia fala que a nuvem descia e o Senhor falava com Moisés face a face. Aí você pode pensar assim: poxa, eu queria falar com Deus face a face. Mas você sabia que hoje a gente pode ter isso? Através do sangue de Jesus, a gente tem livre acesso ao Senhor, livre acesso. Hoje em dia a nossa tenda do encontro está aqui, ó. É isso aqui que deve governar a nossa vida. Quando a gente abre essa palavra, é a boca de Deus, é Deus falando com a gente, é Deus instruindo. Mas será que a gente tem armado a nossa tenda do encontro? Será que a gente tem tido tempo de meditar nessa palavra, de buscar o Senhor a sós? Porque era isso que Moisés fazia, né? Ele deixava o acampamento e ia para lá se encontrar com o Senhor. O Senhor quer falar com a gente hoje também. Na verdade, o Senhor está falando a todo tempo. É a gente que anda muito distraído com as coisas, que não consegue ouvir a voz de Deus. Hoje a gente pode falar com Deus face a face, através da palavra dele. Ele já nos deu livre acesso. E Moisés entendia essa importância de conversar com Deus. E a Bíblia fala que nesse momento, o povo, quando via Moisés entrando lá, armando a tenda, todo mundo ficava na frente da sua tenda em reverência, esperando. Nesse momento, o povo já tinha se arrependido do pecado dele. Ele estava vivendo uma época legal, porque eles estavam temendo a Deus. E Moisés ensinou isso para o povo, que a presença de Deus era mais importante, andar com Deus era mais importante. E aí Deus fala com Moisés, ele fala assim para Moisés: Moisés, na verdade Moisés fala para Deus: Deus, por favor, perdoa esse povo, segue com a gente, vá conosco, a gente não quer ir sozinho não, por favor, vai conosco. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, é porque eu me agrado de ti, porque você tem me honrado, porque você ama esse povo, que eu vou perdoar e eu vou continuar com você. Agora deixa eu perguntar, será que a gente pode falar isso também? Será que Deus pode falar isso da gente? Será que? Porque eu me agrado de ti, que eu vou proteger os seus filhos, porque eu me agrado da tua vida, que eu vou contigo. Deus quer que a gente viva uma vida que agrada a Ele. E esse deve ser o nosso grande objetivo todos os dias. É perguntar a Deus: Deus, a minha vida está te agradando? O que eu preciso fazer para tu olhar para a minha vida e se agradar? Moisés se importava com isso, se importava com o que Deus pensava sobre ele, não com o povo. Porque a gente viu, né, que quando a coisa estava ruim, o povo fazia o quê? Moisés, foi tu,
amigo meu chora. Eu fico, cara, Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. Apesar da gente ser enfiado em muitas coisas, o Senhor quer levar a gente ao arrependimento. A bondade de Deus vai seguir. A bondade de Deus, ela se renova, a misericórdia de Deus se renova todos os dias. E Moisés estava levando esse povo a conhecer esse Deus, a andar com esse Deus. E hoje a gente tem essa oportunidade de andar com Deus também. No capítulo 34, Deus fala assim: olha, Moisés quebrou a tábua que eu fiz, né? Mas agora você que vai pagar, tarde. E amanhã de manhã subiu ao monte de novo. Lá se vai Moisés de novo subir ao monte. E ele subiu. Ele talhou as pedras e Deus ia escrever novamente. No verso 10, Deus fala bem assim: faço com você uma aliança, diz o Senhor. Diante do seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habitará verá a maravilha que eu, o Senhor, farei. Verso 11. Olha só a condição. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. O que o Senhor quer da gente é obediência. É isso que o Ricardo falou. É que a gente preste atenção na palavra dele. Atenção no que ele está nos dizendo. E o Senhor tem algo específico para falar para cada um de nós. E hoje a gente vê o Ricardo apresentou esse ciclo, né? O que significa a água e o maná? Sabe o que significa isso aqui? São as nossas necessidades. A gente precisa de água, de comida, né? E às vezes a gente fica tão agoniado, meu Deus, não faltar comida. Não vai. Não vai. Deus sabe o que a gente precisa. E ele sempre supriu. Durante esses 40 anos, faltou água para ele. Deus supriu. Ou nem precisava reclamar. E isso aqui é muito parecido com o ciclo da nossa vida, né? A gente precisa de água, de comida, são as nossas necessidades, a gente se agonia, a gente reclama com ele, com Deus, todo mundo. Mas Deus sempre supre. Deus dá os mandamentos dele. Sabe para quê? Para a gente aprender a viver da maneira que agrade a Deus. Deus quer que a gente viva da maneira que agrade a Ele e não a nós mesmos. O bezerro representa a nossa tendência pecaminosa. Se a gente não vigiar a nossa vida, a gente vai cair em pecado. A gente tende a sempre a pecar. O cajado representa a autoridade de Deus sobre a nossa vida e a autoridade que Deus deu para você. Cada um de nós aqui, não importa se você assumiu um ministério ou não, cada um aqui, Deus deu uma autoridade, Deus deu um talento, Deus deu um propósito. E esse cajado representa isso. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? E a serpente, nós também essa serpente aqui, a gente vai falar melhor sobre ela semana que vem. Mas ela representa perdão de pecados. O Senhor, sempre que a gente peca, Ele quer que a gente se arrependa e volte a adorar a Deus. Essa serpente representa redenção, salvação, perdão de pecados. Tudo que o Senhor quer é que a gente se arrependa e se volte para Deus. Poxa larga, que relacionamento, que líder, que vida. Tem muito mais ainda. Está descendo seco algumas coisas, mas o Senhor é bom. E esse Deus zeloso que cuida de cada área da nossa vida, que se preocupa com cada parte dela, desde as nossas necessidades, a saber que precisamos da sua direção, entender, saber também as nossas tendências, pôr a sua autoridade na nossa vida e nos levar sempre à restauração. Esse Deus perdoador e restaurador decide então estar ali entre o povo, através do tabernáculo. E o tabernáculo aqui começa ali no capítulo 35 de Êxodo. Abra sua Bíblia, por favor. A partir do versículo 4, o Senhor já dá as primeiras ordens a Moisés. E ele diz a Moisés para que ele passe para toda a autoridade, né? Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, enfim. E os materiais são vários. E o Senhor deixa então essa ordem ao povo. Mas é interessante que a gente volta aqui: quem estiver disposto, quem quiser. E aí venham e tragam
através do tabernáculo com a sua presença na terra. E esse é um marco para o povo de Israel. Ali no versículo 20 do capítulo 35 ainda, a comunidade de Israel sai à presença de Moisés, e então todos eles estavam dispostos e eles entregam ouro, prata, como eu havia dito, todos esses materiais. E tudo está pronto então, os materiais vêm. Mas o Senhor também montou uma mão de obra. Nós percebemos aqui com a construção do tabernáculo um Deus bem detalhista. Assim como lá na Arca de Noé, ele deu os tamanhos, o material, qual seria o tipo, as estruturas, os animais, mandou os animais. Assim também o Senhor cuida de cada coisa, né? Ele então veio o material e ele escolheu 2 homens, que a Bíblia fala ali no verso 30 ao 36 desse mesmo capítulo. Ele escolheu Bezalel e Ahiobe. E é muito interessante isso, porque às vezes nós queremos valorizar as altas profissões, né? De engenharia, enfim, não sei quais as profissões que você pensa ser gigantes. Mas o Senhor capacitou aqui, e a Bíblia fala no versículo 31, que o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeiras para todo tipo de obra artesanal. O Senhor capacitou esses homens, Bezalel, é muito importante que você anote isso, tá? Bezalel e Ahiobe, para que eles fossem capazes de manusear pedra, ouro e bronze. Gente, eu consigo desenhar no papel, imagine no ouro, na pedra, no bronze. Misericórdia, Senhor. Ano passado a gente brincava aqui no apoio criativo que eu era, pelo menos, apoio, a Lara era mais a criativa, né? Mas tinha pessoas do apoio ali e o criativo, mas ambos se juntavam e o Senhor chama cada um para a sua missão. Mas esses 2 homens, o Senhor capacitou, e não apenas para fazer, mas a Bíblia também fala ali no capítulo 34 que eles também ensinavam outras pessoas. E aí montou a mão de obra do tabernáculo, né? E também adiante vai falar que todos os homens que estavam dispostos a trabalhar, todas as mulheres também, elas produziam muitos materiais, tecidos para o tabernáculo. E é interessante que tudo foi pela vontade do povo ali, a vontade própria, né? Essa disposição do coração. E o Senhor é assim até hoje. Ele não nos obriga a darmos nada a Ele. As suas finanças, a sua vida, o seu tempo. O Senhor não coloca uma arma na nossa cabeça só para você vai. Não. Ele esteja, e é exatamente isso que Ele colocou, né? Quem estiver disposto, quem quiser amar. E é interessante que nós vemos uma boa fase, né, do povo aqui, que ali adiante no capítulo 36, os artesãos eles falam para Moisés, pedir para que o povo pare de levar, porque já estava demais, eles não conseguiam trabalhar, eles tinham muitas coisas, muito mais do que o suficiente. E eles falam com Moisés, por favor, pede para esse pessoal parar, eles estão amando demais, dá uma paradinha, que problema bom, né? Muito generoso, o povo muito generoso. Mas enfim, e aí começa, e Deus passa todas essas instruções para confeccionar o tabernáculo. E essa seria uma estrutura, e é interessante que essa estrutura ela ficaria no meio de todo o povo de Israel. Então ficaria, como são 12 tribos, né? 3 tribos, divididas em 4 partes, uma em cada região. Na verdade, 3 em cada região. 3 na região norte, 3 na região sul, leste e oeste. E o Senhor ali seria o centro, mostrando para todo esse povo e para nós também que Ele deve ser o centro da nossa vida, que é Ele que manda, que é a gente que vive por Ele e não Ele por nós. É Ele que está aqui, a gente está ao redor dele, vivendo para Ele e por Ele. Então ali o Senhor nos mostra que é Ele que deve ser a base sólida, Ele deve ser o comandante, Ele é o centro. E aí o tabernáculo ele se localiza, e é muito importante essa informação, bem no centro do acampamento de Jair. Imagina só, no meio de Manaus, exatamente no meio de Manaus, tem um centro da presença do Senhor, o tabernáculo. Isso é muito interessante. E o Senhor ali, Ele mostra, nós vamos ver adiante que o Senhor tem várias sinalizações ao povo através do tabernáculo.
de ficar em um local, ou de continuar andando, de ficar, de fazer raízes por um pouco tempo, ou de ir adiante. O Senhor tem essa sinalização também com referência ao tabernáculo, mas isso nós vamos ver daqui a pouco. O Senhor nos mostra ali em acampamentos, em tendas, né, que assim como o povo de Israel, nós também somos peregrinos nesse mundo, que é o que Pedro fala em 1 Pedro 2,15, né, onde ele afirma que nós não devemos nos apegar a esse mundo e nem permitir que os nossos desejos carnais eles sejam o centro da nossa vida, mas entendermos que assim como os israelitas que estavam ali cumprindo a promessa, caminhando a promessa de ir a uma cidade que mana leite e mel, no nosso caso, nós estamos indo para uma cidade que, como fala ali em 1 Coríntios 2,9, né, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Então, que nós possamos, de fato, assim como os israelitas, entender que o Senhor precisa ser o centro do nosso acampamento e que nós somos peregrinos nessa terra, em caminho dessa cidade celestial. O tabernáculo é um espetáculo incrível e, como a Simone tinha falado, tem coisas que são privilégios de bons amigos de Deus. Tem coisas que você só confia àquela pessoa que você sabe que, não, aquele caso, né, de marido de fato confiar em mulher, enfim, essa pessoa você confia, está do seu lado. É a mesma coisa que seu melhor amigo, jovem. Você confia, você sabe que ele não vai decepcionar, apesar de nós sermos falhos, nós decepcionamos uns aos outros. E o Senhor ali confiou, sobre a liderança de Moisés, a construção do tabernáculo, que é um marco, como eu havia dito, para esse povo, a sua presença. Então, Moisés, ele orientou, liderou esse processo, e o tabernáculo, ele é erguido ali no primeiro dia do primeiro mês do povo de Israel. Esses privilégios que o Senhor confia, então, a um grande amigo chamado Moisés. Um amigo de intimidade com Deus, um amigo que corria, como a gente viu, um bom líder que clamava ao Senhor. Ele não colocava tudo isso nas costas, mas corria ao seu pai, chorava, orava, e mesmo em meus erros, ele voltava ali a Deus. Não existia a opção de largar, né? Às vezes pensa, poxa, dá uma vontade, sai por aqui. Mas Moisés, todas as vezes, voltava e clamava ao Senhor novamente. Moisés então terminou a obra, como eu havia dito, havia uma nuvem em cima do tabernáculo, o Senhor colocou uma nuvem, e enquanto essa nuvem ela estava ali parada sobre ela, era um sinal de que o Senhor estava mandando que todo o povo estivesse parado. Mas quando essa nuvem se movimentava, sabe aquele filhinho que fica puxando quando ele quer um negócio no supermercado? Aí a nuvem ia guiando e aí o povo tinha que ir. Quando a nuvem parava, era ali que o Senhor desejava que o povo de Israel ficasse. Então, essa nuvem era branca normal ao dia, mas à noite havia fogo nessa nuvem, também para aquecer o povo de Israel, como Deus detalhista e zeloso, né? Para aquecer e também para sinalizar, para ter luz ali no ambiente. Então, os dias a nuvem era normal e a noite ela era com fogo. E ao movimentar, essa é uma informação muito importante. Ao ficar parada, o povo mantinha naquele lugar. E isso era um sinal de que o Senhor queria que de fato eles estivessem ali. E ao movimentar a nuvem, era para que levasse e andasse juntamente com todo o acampamento. É interessante que isso nos ensina também que o Senhor não deseja que nós venhamos criar raízes nesse mundo, né? Criar raízes profundas, de ficar aqui, de ficar só naquele meu trabalho, naquela minha faculdade, de viver por um sonho, de viver para ser contadora, para ser médica um dia e por isso. Mas o Senhor deseja que a gente o obedeça, independentemente do que esteja acontecendo. E se o Senhor me mandar ir para a África, se o Senhor mandar ir para outro lado do país para começar uma
lá para Levítico 10. Aconteceu um fato bem triste ali na inauguração. O Senhor, nesse processo, explicou como funcionaria o holocausto, as ofertas, a oferta de comunhão, a oferta pelo pecado, a regulamentação acerca de cada coisa. O Senhor deixou tudo detalhado, quanto ao tabernáculo, quanto ao que Moisés iria fazer, quanto aos sacerdotes, que seriam Arão e os seus filhos. E aqui entra um ponto. O Senhor deixou até mesmo roupas, né? Ele orientou que os sacerdotes tivessem roupas especiais, com elementos especiais, todo cuidadoso, e fossem separados para o Senhor. Então, até entrar ali, que claro seria a presença do Senhor, o tabernáculo, a tenda do encontro, existia requisitos, mas não exatamente requisitos, mas uma intimidade completa com o Senhor, uma santidade, uma limpeza, uma pureza de coração. E a gente, infelizmente, vamos relatar um momento triste, ali na inauguração ainda do tabernáculo. Lá em Levítico 10, no capítulo 1, fala o seguinte: Nadab e Abiú. Lembre bem desses nomes, tá? Nadab e Abiú. Eles são filhos de Arão. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, que era onde ficava o seu incenso, e eles acenderam, né? Nos dias quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Esses dois, se achando bam, achando que poderiam tudo, pegaram seu incensário, o filho de Arão, né? Quem é Arão? Uma das vozes ali de Moisés. Pegou seu incensário e falou: vamos. E aí os dois sensatos, ou não, adentraram o tabernáculo, a tenda do encontro, sem as devidas vestes, claramente, né? Sem a devida devoção a Deus, santidade, e desrespeitou. Inclusive o Senhor fala, é muito interessante, o Senhor fala a Moisés e Arão, ali no verso 6, para que eles não chorem, para que Arão não chore a morte desses dois, porque eles não respeitaram, não honraram. E é interessante porque ele fala: o Senhor disse a Arão e aos seus dois filhos, né? Não chore, não rasgue suas roupas, não entre no luto, porque esses dois não honraram, não respeitaram, não reverenciaram o lugar da presença de Deus. E aqui o Senhor deixa algo muito sério. E esse mesmo Deus zeloso, cuidadoso, perdoador, restaurador, se fez ali presente diante do povo através do tabernáculo. Ele é um Deus justo, um Deus soberano, um Deus que não tolera o pecado, e muito menos o desrespeito pela sua obra, pelo seu povo, por quem ele é, pela sua própria imagem, pela sua santidade. E essa atitude precisa nos trazer temor, como filhos de Deus, precisa nos trazer temor como pessoas que se dizem cristãs. E é uma das coisas que a gente, se você não assistiu o culto, você vai ver no próximo culto também, que é esse ser integral de Deus, não ser só parte dentro de uma igreja ou dentro de um ambiente cristão, mas que a gente possa levar isso nas nossas rodas de amigos com pessoas do mundo, no nosso trabalho, na faculdade, naquela rodinha de amigos que você chega na maioria das vezes na escola, na faculdade, que estão falando besteira e ainda ri, sabe? Mas que nós venhamos levar o
pessoas. Isso a gente estamos aprendendo com a Bíblia de Nadab e Abiú. E nós viemos de fato levar a sério esse relacionamento, esse Deus e tudo o que há em nós. Amém. Apoio criativo, por favor. Sempre criativo! Boa noite! Vocês viram que, como não controlar a sua ira, Moisés quebrou algo muito importante que Deus tinha dado a ele, não foi? E foi o quê? A tábua dos 10 mandamentos. Então agora vocês terão que achar e montar a tábua dos 10 mandamentos. Eu senti animação do povo agora. Vai ser duas equipes da mesma forma que no primeiro, tá bom? Daqui do meio pra cá é a equipe o quê? Moisés, e daqui vai a equipe? Muito bem. Então o quê? Nós vamos precisar de 2 representantes de cada equipe. Vamos lá rápido. 2 representantes
gente vai começar a ver alguns pecados muito recorrentes no povo de Israel. Lá em Números 11, a gente vai ver que o povo ele começou a reclamar novamente por conta das suas dificuldades. Quais dificuldades? Água, alimentação, porque tinha que andar pelo deserto, porque tinha que ralar e não achava terra. É muito diferente da gente? Não, né? A gente reclama pelo quê? Água, comida, internet, energia, né? Se tá sol, se tá chuva, se o ônibus tá cheio, se o ônibus tá vazio, a gente reclama de tudo, né? Então a gente não tá muito diferente disso. Mas sabe de uma coisa? Deus, ele odeia reclamação. Pega aí um pouco da gente, né? A gente se sente culpado. E realmente a gente é culpado. E Deus, ele odeia muito a reclamação. Tanto que sabe o que aconteceu com esse povo por eles terem reclamado disso? Quando o Senhor ele ouviu o povo reclamar das suas queixas e do seu dia a dia, a ira do Senhor, ela se acendeu sobre aquele povo. E o Senhor então mandou um fogo que, da parte dele, que queimou uma parte do acampamento. O Senhor mandou um fogo e queimou toda a extremidade ali daquela parte do acampamento. E aí, quando o povo viu que o negócio estava para pegar, estava pegando ali, estava apertando, eles foram recorrer a quem? Moisés. Eles foram clamar a Moisés. Abra sua Bíblia aí em Números 11, no verso 2. Quem achou diz amém? Por aí, por aí. Acharam? Beleza, então vamos lá. Números 11, verso 2. Então o povo clamou a Moisés, ele chorou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. E aqui nós vemos mais uma característica da vida de Moisés, uma lição da liderança de Moisés. Nós vemos que ele era um homem que ele amava muito o povo de Deus, era um homem que se importava com o povo de Deus. Ele sempre estava ali intervindo, ele ficava entre o perigo e o povo do Senhor, porque ele amava aquele povo, porque ele amava em primeiro lugar ao Senhor, e ele tinha um alvo com aquilo. O alvo dele era fazer o povo chegar à terra prometida, e esse é um alvo que nós devemos ter também, de fazer com que outras pessoas alcancem a terra prometida. Alcance o quê? Jesus. Alcance a salvação. Então nós devemos ter essa característica da vida de Moisés na nossa vida também. Nós temos que levar o povo de Deus para Deus. Em Números 11, do 4 ao 6, abra sua Bíblia. Aqui a gente vai ver que o povo vai começar a reclamar de uma coisa que era o Senhor mesmo que dava para eles. Isso já dava tudo, né? Mas isso aqui era especial porque eles pediram muito por um negócio chamado comida. E eles reclamavam disso aqui, ó. O que é isso aqui? Maná. Eles começaram a reclamar do maná que o Senhor estava dando para eles. Números 11, 4 ao 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos, mas agora nós perdemos o apetite, nunca vimos nada a não ser este maná. Ó céus, ó vida, que tristeza, né? E o povo reclama de uma coisa que era dada pelo próprio Deus, né? Gente, se você parar para pensar, eles não tinham que fazer muito esforço, não. Eles não tinham que ir lá no meio do deserto caçar um monte de maná, não. Tinha que ir lá correr atrás do maná, matar o maná e comer o maná, assim, não. Eles não tinham que ficar lá buscando, procurando de um lado para o outro, não. O Senhor mesmo dava para eles. Eles acordavam no dia do outro lá, né? Era dado de mão beijada.
entrega fast food celestial. Por favor. E o povo continuava reclamando. É muito diferente da gente? Não, porque a gente também é assim. Essa semana, eu estava andando na rua com a minha mãe, e aí a gente viu uma cena que foi até engraçada. Dois jovens estavam indo para a escola, e aí, aquele bem momento ouvindo a conversa dos outros, né? Mas foi interessante, porque elas estavam conversando de alguma coisa parecida com essa história. E elas falando assim, mas é porque é uma situação que eu tiro o povo do Egito, mas eu não tiro o Egito do povo. Eles estavam aqui, se você parar para pensar, faz todo sentido. Eles estavam fora do Egito, mas sentindo saudade do que eles tinham lá, né? Mas eles tinham alimentação, tinha água do poró, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá, mas a custa de quê? Teia, escravidão, trabalho forçado e um monte de coisa. Parece que não pensavam, né, que na verdade o faraó dava toda aquela alimentação para eles justamente para que eles tivessem energia para no outro dia ser escravizados, né? E eles não paravam para pensar nisso, mas queriam reclamar do Senhor, porque era uma mesma comida todo santo dia. E Moisés ouviu aquela gente toda reclamar, aquelas famílias na frente das tendas reclamando, né, se queixando. Isso pareceu mal para Moisés. Foi então que ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Não posso levar esse povo todo sozinho, é difícil demais para mim, é muita responsabilidade, é grande demais para mim. Então, o que o Senhor fez? O Senhor, ele mandou Moisés reunir 70 autoridades em Israel. 70 homens que fossem de influência e que exercessem uma liderança sobre Israel. Justamente para fazer o quê? Orientá-los a ajudar Moisés na liderança. Ou seja, o Espírito do Senhor estava em cima de Moisés ali, estava sobre Moisés, seria então dado também aos outros 70, para que eles assumissem liderança junto com Moisés, para que eles o auxiliassem. Né? E em Números 11, do 17 ao 20, a gente vai ver o decorrer dessa história aí. Abra sua Bíblia. Diz assim: eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, e de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. O Senhor estava ajudando Moisés. E aí, o Senhor também deu uma orientação para o povo. O Senhor, ele estava mostrando a resposta dele em relação àquela murmuração que o povo estava fazendo, aquela reclamação, que diz: diga ao povo, consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: porque saímos do Egito. Gente, tá aí uma consequência, né? Ao ponto do Senhor falar que vai sair carne pelo seu nariz, porque você estava reclamando de uma coisa que o Senhor estava dando, né? Ou seja, ele falou isso para Israel. Mas pula lá para o 31. Consegue colocar aí, Ronaldo, rapidão? 31. 11:31. Números. Continuando. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em
povo tinha reclamado. Por conta da murmuração daquele povo, o Senhor precisou fazer isso, né? Porque todo pecado, ele tem uma consequência. Lá em Números 12, o capítulo, né? Aí você vai para Números 12. Aqui a gente vai ver duas pessoas em especial que estavam andando do lado ali de Moisés, reclamando sobre ele também. Aqui nessa parte, nós vamos ver que Miriam e Arão começaram a reclamar de Moisés, né? Porque ele havia feito o quê? Casado com uma mulher cuxita. Sabe o que é uma pessoa cuxita? Que eles diziam lá, esse termo cuxita. Quer dizer que essa pessoa, ela era de uma região, que se não me engano o nome é Cuxis, que aí ficava onde hoje em dia é a Etiópia. E lá era uma região onde as pessoas elas eram de pele mais escura, ou seja, elas eram negras. Aqui nesse pedaço, a gente começa a ver um pouquinho de uma cena de racismo na Bíblia, né? Não da Bíblia, mas acontecendo, nos mostrando pela Bíblia. E aqui, Miriam e Arão estavam reclamando por causa disso, né? Questionando, criticando Moisés porque ele havia feito isso. E aí, sabe o que foi o pior disso? Lá no verso 2 de Números 12. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Isso aqui é eles falando, tá? Perguntaram. Também não tem ele a tenda do encontro, porque lá ele iria falar com eles. Então, ao chegarem lá, o Senhor chamou Arão e Miriam para frente. E aí, em Números 12, do 6 ao 10, vai mostrar para a gente o que foi que ele fez. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões. Em sonhos falo com ele. O 7. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar. Por que não temeram criticar Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Foco no 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava o quê? Leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava completa. Hoje ela é. Todo pecado, ele tem uma consequência. Miriam estava questionando a Moisés. Mas era só Moisés que ela estava questionando e reclamando? Não, era sobre o Senhor. Ela estava se colocando na posição de Moisés, porque ela era, porque eles estavam dizendo para o próprio Moisés que o Senhor estava falando com eles. E aí, fora isso, houve aquela reclamação dela também. E o Senhor odeia a reclamação. E também não gostou de se colocar no lugar daquele que ele mesmo havia instituído como líder de Israel, né? Então, por conta daquela murmuração, o Senhor mostrou a consequência ali para Miriam, e ela ficou leprosa. Mas, como sempre, o povo se arrepende, né? E dessa vez quem vai pedir por Miriam a Moisés é Arão. Arão vai lá e clama a Moisés que ele falasse com Deus para que o Senhor curasse dela. Então, como Moisés amava o Senhor, amava o seu povo, né, e queria levá-los para a terra prometida, Moisés mais uma vez vai clamar ao Senhor em favor deles, né, dos dois, em especial por Miriam. E o Senhor então, por ser muito misericordioso, perdoa, né? E então restaura Miriam. Mais uma coisa, ele faz isso depois de 7 dias. Por quê? Porque ela teria que passar pela consequência do seu pecado. Então ela fica 7 dias afastada do acampamento, né? E aí então o Senhor a cura, a restaura. Depois disso então eles partiram de Azerote e acamparam ali no deserto de Pará. E agora a gente pula lá para Números 13, tá? E aí, vá para Números 13, do 1 ao 12. Aqui você vai ver que o Senhor ele vai
direcionar algumas pessoas para fazer ali um processo investigativo, tá? Vamos ler junto? Números 13, do 1 ao 12. 1, 2, 3 e já. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra. Terá conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas. beleza. Vocês viram que então eles mandaram, né, aqueles homens ali para fazer uma investigação para ver se aquela terra era uma terra que era boa, né? Se dava para entrar, se estava tudo certinho, né? O que eles teriam que enfrentar. Então, o Senhor diz para Moisés enviar 12 homens, tá? Dentro desses para investigar, dentro desses 12 homens estavam também 2 personagens conhecidos já pela gente, que era Josué e Caleb. Eu não acho esses nomes, né? Vai aqui, né? E enquanto esses homens foram lá, olharam, fizeram toda a investigação e voltaram, 10 desses homens começaram a espalhar um boato, uma fofoca ali, bem violenta, né? Estou num negócio bem pesado depois. Eles espalharam para os israelitas um relatório negativo a respeito daquela terra que Deus iria dar a eles. Eles disseram que era uma terra que era cheia de gigantes, e aí tinha um monte por lá, iria matar todo mundo, não ia dar para a gente vencer, e blá blá blá. Espalharam também que era uma terra que devorava tudo o que nela vivia. Mas sabe o que é mais engraçado disso? É que eles viram uma família de gigantes, né? E aí já achou que não seriam capazes de matar, né? Sendo que o Senhor estava com eles. Eles preferiram acreditar numa falsa história que eles mesmos viram inventar e espalharam para o povo do que confiar no Senhor. E essa fofoca ela foi tão grande, mas tão grande, que precisou que Josué e Caleb se humilhassem para que o povo acreditasse neles. Vá aí em Números 14, do 1 ao 4. Preste atenção. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Conta a fofoca lá. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos o chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a Assembleia dos Israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas eles preferiram, os israelitas preferiram confiar numa fofoca que foi contada, numa história que foi contada, do que no próprio Deus deles, né? E tudo isso aconteceu justamente por falta de fé e por falta de temor a Deus. Então o Senhor passou ali um julgamento em relação a isso. Está lá em Números 14, do 29 ao 32. Cairão neste deserto. Peraí. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada
mas jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas, quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão no deserto. Gente, toda aquela geração morreu justamente pela falta de confiança no Senhor e porque murmuraram. Eles não confiaram naquilo que o Senhor tinha mostrado para Josué e Caleb. Eles preferiram confiar na história que os outros 10 contaram do que no próprio Deus. Tá? E aí, morreu toda aquela geração. O Senhor também matou os outros 10 homens que haviam espalhado aquele relatório negativo. E porque eles não acreditaram em Deus, sabe o que aconteceu com eles? O Senhor atrasou 38 anos a entrada deles na terra prometida. Ou seja, os seus descendentes demoraram mais 38 anos para conseguir entrar lá. Tudo isso por murmuração, falta de fé e falta de temor a Deus. Então, que a gente não perca mais tanto tempo assim e que a gente volte a obedecer ao Senhor. Gente, a gente já está finalizando a nossa aula, mas a Simone quer dar um avisozinho aqui para vocês em relação à prova. Eita, todo mundo ficou nervoso já, né? Sabe por que eu escolhi dar esse aviso para vocês? Semana que vem já vai ser a nossa última aula, né? Quantas coisas a gente aprendeu sobre a vida de Moisés? Semana que vem a gente vai ter aula, a gente vai finalizar e depois vai ter a prova. Por que eu queria falar de prova com vocês? Porque eu sei que tem muita gente que morre de medo de prova e já está pensando em ficar doente semana que vem. Estou aqui para acalmar o seu coração. Gente, venha, não fale, faça a prova. A prova está muito fácil. Durante a semana, Novo vai mandar todos os vídeos que a gente fez. Se você estudar pelo quiz, você vai ganhar um 10. Ah, mas como eu fui ruim no quiz? Não tem problema, não tem problema. Sabe qual é o objetivo de todas as matérias desse livro? Que a gente aprenda, que a gente conheça mais a Deus, que a gente seja mais íntimo dele. Você vai faltar semana que vem? Deixa eu só olhar a cara de vocês. Não falte. Vem a semana que vem, vem com o coração tranquilo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Beleza, gente? Agora, se você pai que tem filho lá no vídeo, que é do primeiro grupo, você tem prioridade, tá bom? Porque eu sei que você vai pegar o seu filho e já vai embora pra casa, né? Você que é do segundo grupo, espere mais um pouquinho, né? Deixa o seu irmão que é do primeiro grupo pegar primeiro. E aí, o Ricardo, olha pra gente. Oremos. Senhor Jesus, viemos aqui mais uma vez te agradecer pelos ensinos, por tanto que tu nos ensinaste, nos mostraste, Senhor, através da tua palavra, por tua misericórdia, pelo teu amor, porque tu és um Deus que ama, Senhor, Deus ama incondicionalmente, e nós te louvamos, Senhor, por isso. Senhor Deus, que essa noite nós possamos, nesse dia, nós possamos ter aprendido a te temer, a reconhecer a Ti, Senhor, o firme da Tua voz, a importância de ouvir a Tua voz, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos incomode para Te obedecermos, nos incomode para fazermos o que é justo e correto diante dos Teus olhos, diante dos homens, que as nossas atitudes sejam reflexos do nosso amor por Ti, da nossa intimidade contigo, Senhor, e que nós busquemos cada vez mais a Ti, Senhor. Que a Tua palavra nos transforme, nos molde, e que a gente viva verdadeiramente o que Tu queres que a gente viva, Senhor. O propósito pelo qual Tu nos criaste. Muito obrigado, Senhor. E perdoa nossos pecados, Senhor, nós somos falhos, pecadores, e nós precisamos da Tua misericórdia todos os dias da nossa vida, que nós tenhamos o coração arrependido e que se volte para Ti, Senhor. Não a gente se afaste, que a gente se afaste de Ti, Senhor. Não, quem se afasta de Ti procura a morte. E nós não queremos isso, Senhor. Só abençoe cada pai de família, cada mãe de família, cada casal, cada jovem, cada pessoa que está aqui, Senhor, a servir a Ti, fazer o melhor para Ti, Te amando, estando contigo, estando batendo na porta da Tua casa todos os dias da sua vida,
aqui, que o Senhor nos receba e seja com a gente todos esses dias. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade. Nos deu uma noite ainda na tua presença, para aqueles que vão ficar com a gente aqui no segundo culto, Senhor, fale conosco, e aqueles, Senhor, que já falaste durante o primeiro culto, leve segurança para suas casas, que os seus protejam, que os seus guiem e que os seus conforte com o teu poder e com o teu amor. Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, primeiro culto, você já pode ir.